no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mesmo com a jornada reduzida, os servidores públicos não podem ganhar menos do que o salário mínimo. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, STF, e tem repercussão para muitas prefeituras brasileiras e também aqui no Ceará. Quem chega agora com essas informações é o repórter Sátrio Salles. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, caiu como uma bomba para centenas de municípios brasileiros. O STF julgou que um município ou um estado não pode pagar a um servidor público uma remuneração inferior ao salário mínimo, mesmo que esse funcionário tenha uma jornada de trabalho reduzida. A decisão tem repercussão geral, ou seja, deve ser seguida por instâncias inferiores da Justiça e pode provocar um impacto financeiro nos cofres das prefeituras, que com o expediente reduzido mantém também contratações para os servidores trabalharem com uma jornada de 3 ou 4 horas. A decisão foi tomada com base no recurso apresentado por 4 servidores da cidade de Seberi, no estado do Rio Grande do Sul, aprovadas em um concurso público com jornada de trabalho de 20 horas semanais. O grupo de servidores moveu uma ação cobrando a diferença entre a remuneração que recebem e o piso nacional, hoje de R$ 1.212. Em primeira instância, o pedido das funcionárias foi negado, sob a alegação de que elas recebiam um rendimento um pouco superior a meio salário mínimo. Além disso, a justificativa do juiz foi de que, ao fazerem o concurso, as trabalhadoras tinham ciência da carga horária e da remuneração paga para o cargo que ocupariam. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. As funcionárias então recorreram ao STF e os ministros seguiram o parecer do ministro Dias Toffoli, segundo o qual a Constituição Federal garante o direito fundamental ao salário mínimo, capaz de atender às necessidades básicas dos trabalhadores e de sua família. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Uma decisão, jornalista Beto Almeida, que, se for cumprida, vai ter impacto nos cofres de muitas cidades brasileiras, como acontece aqui no Ceará. É uma prática comum entre as gestões municipais a contratação de servidores para uma jornada menor, com a justificativa de que não tem tanto serviço a ser prestado pela população ao longo do dia. E, nesse caso, as prefeituras mantêm sistema de rodízio e, com uma jornada menor, um quadro de servidores. Mas é uma dor de cabeça que vem lá do Supremo Tribunal Federal e que pode mexer com a agenda financeira dos municípios. É uma prática comum também a contratação com metade do salário mínimo de servidores entre algumas prefeituras ou muitas prefeituras do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Olha só a complicação, porque na realidade há o entendimento de que essa decisão se aplica ao servidor estatutário, ou seja, aquele que realmente fez concurso e que tem esse vínculo, vamos dizer assim, mais efetivo com o município. Não haveria problema, no entendimento dos ministros, com a questão daquele servidor que é terceirizado, do servidor que é regido, por exemplo, pelas novas leis trabalhistas que foram modificadas pela CLT, que é a Confederação da Lei do Trabalho. Aí há uma questão. O entendimento, um dos ministros entendeu o seguinte: olha, quando o município resolve realizar um concurso público, ele acaba admitindo o seguinte, tendo que respeitar a Constituição, que diz que não se pode pagar menos que um salário mínimo para um trabalhador no país. Isso é o que está na nossa Constituição. É isso que diz, que ninguém pode trabalhar ganhando menos que isso. Se a prefeitura, por exemplo, decide reduzir ou realizar um concurso e colocou no seu edital que aquele concurso vai ter, por exemplo, uma carga horária de 5 horas e ele paga meio salário mínimo,
há questionamentos em relação a isso. O outro ponto é, quem é o seletista, quem trabalha por serviço prestado, esse não. Esse as novas leis trabalhistas já permitem. Então, Luciano, a questão é muito clara. Há uma determinação na Constituição. É impacto para a vida do município? É. Isso levando-se em conta apenas no caso dos servidores que foram concursados e que sabiam de antemão, por exemplo, que é para estar no edital constando isso, mas esse é o ponto de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não adianta as prefeituras incluírem essa questão no edital para um concurso público, porque no entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso não tem validade porque contraria a Constituição. Então, simples assim. Mas nesse caso, na interpretação, é que os servidores contratados ou os prestadores de serviço poderão ser submetidos a essas regras de meia jornada e meio salário mínimo. Para quem é estatutário, para quem é estatutário, esse é o problema do questionamento. Se você é hoje um servidor temporário, contratado, terceirizado, as leis trabalhistas permitem hoje isso, você sabe disso. Que há esse entendimento hoje normal de você contratar, inclusive, pela quantidade de horas trabalhadas. Houve a flexibilização da CLT. O problema é concursado. Para quem é concursado de uma prefeitura, não poder receber menos que um salário mínimo. Vamos combinar. Se a Constituição Federal estabelece que nenhum cidadão deve receber menos que um salário mínimo, então, para quem é concursado, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que não se pode pagar menos, mesmo que o servidor tenha carga horária reduzida. Ou seja, a partir daí, jornalista Beto Almeida, já começa no início da história. O edital do concurso deve estabelecer como menor remuneração o salário mínimo. Exatamente isso, Luciano, exatamente. Não adianta colocar lá no edital que vai ter carga horária de 5 horas e querer pagar o equivalente a meio salário mínimo, porque o entendimento do STF não é mais nesse sentido. Ganha o noticiário nacional nesta quarta-feira uma decisão do governo federal em cancelar o edital de licitação para a construção do ramal do Salgado da transposição de águas do Rio São Francisco, uma das obras complementares mais importantes e que, pela estimativa, iria abastecer moradores de 54 municípios do semiárido da região Nordeste, principalmente dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. A obra foi anunciada, jornalista Beto Almeida, durante visita do presidente Jair Bolsonaro ao município de Russas, no Vale do Jaguaribe. Olha só, Luciano, essa é uma notícia que não é boa para nós cearenses. Você fala o seguinte, que na realidade vai atingir 54 municípios do sertão cearense e do Rio Grande do Norte. Na realidade, todos os 54 municípios vão ser aqui do estado do Ceará. Porque qual é a questão? O ramal do Salgado, que o presidente Bolsonaro veio aqui ano passado e lançou a realização para a licitação dessas obras aqui no município de Russas, ele vem, na realidade, do chamado ramal do Apodi, porque o governo acabou... Apodi no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, exatamente. Olha, ele fez, na realidade, a obra da transposição de São Francisco, que é essa obra de canais, ela tem 3 complementares. Um é o ramal do Apodi para atingir os municípios, para beneficiar os municípios do Rio Grande do Norte. Um outro é que beneficia o ramal do Agreste, chamado, que beneficia os municípios de Pernambuco. Ramal do Agreste que beneficia os pernambucanos, ok, todo completinho. O ramal do Apodi, ok, todo completinho. E o nosso ramal do Salgado, que beneficia essas 54 prefeituras, municípios cearenses, que algo em torno aí, Luciano, de muitas famílias que serão beneficiadas por esse ramal. Simplesmente o presidente Bolsonaro veio aqui e lançou e houve um erro. Agora imagina qual é o erro, Luciano. Qual foi a motivação para a suspensão desse edital, jornalista Beto Almeida? Um erro. Uma obra aí que tem investimentos da ordem de 600 milhões de reais. Um erro exatamente no edital da licitação e, por incrível que pareça, eu lendo a matéria aqui, é um erro numa vírgula. Você imagina isso? O edital estabelecia o valor de 0,01%, Luciano, como um intervalo mínimo de desconto entre os lances que as empresas interessadas estariam para concorrer à obra desse ramal do Salgado. Então, intervalo mínimo, elas tinham que apresentar, por exemplo, preços diferenciados entre 0,01%, o que daria, segundo o próprio governo, uma diferença, por exemplo, de um lance para outro de R$42 mil. Aí sabe como foi que saiu? Diferença de 0,1
no edital. O que significaria dizer que o intervalo de diferença entre uma proposta e outra de uma empresa seria de R$420 mil. Bom, esse é o entrave burocrático. O que é ruim nessa história, Luciano, é que a obra do canal, do trecho do Salgado, vai demorar mais, porque isso tem toda uma burocracia, você tem que corrigir todo esse trabalho, e aí se pergunta, essa obra vai demorar agora quanto tempo? Porque a obra de transposição do São Francisco está aí, mas para nós aqui do Ceará, ela só tem ainda de fundamental importância que chegue, Luciano, ela abrange esses 54 municípios, porque senão ela vai vir aqui seguindo o rumo do canal que já temos hoje, vem bater aqui na região metropolitana de Fortaleza, ok, muito bem, e os demais que estão no semiárido, que precisam exatamente, Zenô, desse trecho para que a transposição ela se espalhe e chegue mais onde exatamente se mais precisa dessa água. Lembrar, jornalista Beto Almeida, que o Ceará é o estado com a melhor infraestrutura hídrica preparada para receber as águas da transposição do Rio São Francisco em relação aos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Isso porque o estado do Ceará construiu o chamado Cinturão das Águas, que é um conjunto de canais que são distribuídos em todas as bacias hidrográficas do estado do Ceará para receber as águas do Rio São Francisco na região do Cariri e distribuí-las por diferentes regiões do interior do Ceará. Tanto a região dos Inhamuns quanto do Centro-Sul, Vale do Jaguaribe, região metropolitana de Fortaleza, serão beneficiadas com as obras, com a transposição de águas do Rio São Francisco, que começou há mais de 15 anos e hoje o Ceará está com essa infraestrutura quase concluída de canais para captar as águas do Rio São Francisco na região do Cariri e distribuí-las pelas demais bacias hidrográficas do estado do Ceará, do interior e da região metropolitana de Fortaleza. É um dado importante, porque em termos de transposição de águas do Rio São Francisco, o Ceará fez logo no início do primeiro governo de Cid Gomes, com continuidade nos 2 mandatos do então governador Camilo Santana e na atual gestão da governadora Isolda Sela. Essa história da construção do ramal do Salgado é tão complicada porque ainda no governo Dilma Rousseff ele saiu fora do projeto, Lucido. Nem estava mais concluído. Depois foi novamente incluído, o presidente Bolsonaro veio, anunciou. O fato é que quase 5 milhões de pessoas no semiárido ali cearense aguardam essa obra.